O mundo hoje, você conquista menos coisas na base da força. Mas você dizer que a força não é relevante é uma loucura. Primeiro porque existem várias guerras no mundo. Primeiro porque as nossas divergências políticas podem virar confrontos. A gente está aqui conversando, esse clima vai esquentando, começamos a divergir, a gente joga essas balas, você me joga essa garrafa, a gente está se matando. Por que a gente está se matando? Pela mesma discussão inicial da política. Então, aí o Clausewitz, lembra do Sanderson e o Clausewitz? O Clausewitz, a frase famosa dele é: a guerra é a continuação da política por outros meios. Ah, já ouvi essa frase. Pensa nessa frase. Nós estamos aqui fazendo política. O que é fazer política? Divergir. Qualquer interação humana tem política. Só não tem política você e o Wilson no Náufrago. Lembra do Tom Hanks no Náufrago? Com a bola de Com a vôlei. bolinha lá, ali não tem política. Porque não é um humano. Tem duas pessoas, tem política. Botou duas pessoas em qualquer lugar, pronto. Tá rolando política. Essa política ela pode ser democrática, pode ser suave ou pode ser violenta. As guerras são políticas. Ou seja, nós divergimos e vou usar a força para conseguir o que eu quero. Então, descartar o uso da força não faz sentido. Sempre você vai precisar ter força no mundo internacional, na política internacional. Por quê? Porque esse globo aqui, a gente tem alguns elementos. Não tem governo do mundo. Não existe. Não existe Constituição do mundo. Ou seja, internacionalmente falando, e alguns dos pensadores que estudam isso e tal, nas relações internacionais, a gente diz que o mundo é anárquico. Imagina São Paulo anárquica. Não tem governo, não tem polícia, não tem regra. Cada um faz o que quer. Como é que vai ser? Vai ser um caos. Como é que você vai se proteger e se garantir? Força. Você precisa ter força. As pessoas dizem que absurdo isso. Bom, desculpa, mas é assim. Ah, mas então por que não cria o governo do mundo? Porque quem vai ser o governo do mundo? Qual que vai ser a discussão? O que vai ser os direitos humanos? Ninguém concorda com direitos humanos. Ninguém concorda com nada. Como é que nós vamos chegar num consenso mundial? A gente não se vê como humano. A gente se vê como brasileiro. E parte de nós sermos brasileiros é porque a gente olha para os argentinos e fala, não somos argentinos. Exatamente. Então a gente precisa do outro para se distinguir. A gente não chegou no estágio de olhar e falar assim, não, nós somos todos humanos. Então não tem governo do mundo, não vai ter. A União Europeia é uma tentativa de criar essa estrutura supranacional, acima dos países. Um governo europeu. Juntar todos os países num único... E não tá dando certo. Ó, o Reino Unido saiu. Eles ficam brigando entre eles e várias coisas eles não concordam e cada um continua querendo ser autônomo. Eles não querem ficar no mesmo pote de bala aqui, é um pote só. Cada bala quer ficar fazendo sua vida. Então, não tem governo. Se não tem governo, se é anarquia, como é que você se protege? Você precisa ser forte. Então, não dá pra gente achar que a força é irrelevante. E aí dentro da força, do uso da força na política internacional, vem a discussão da bomba. Não, e não só do que é mostrado, mas do que pode ser, né? O governo nem precisa demonstrar força, mas você sabe que ele tem e pode usar a qualquer momento. Isso é um poder também. É muito importante, porque você precisa ameaçar. Claro. E você precisa estar preparado para o pior. E o outro precisa ver que se ele tentar tirar vantagem de você, não é bem assim. Exatamente. Então tem um jogo de percepção. De sinalização. A Guerra Fria foi muito isso, claro, né? Total. Os Estados Por isso Unidos, que era fria. Estados Unidos e União Soviética se medindo toda hora. E ele fez isso, eu tenho que fazer isso também, para que eu... Você não, e nessa você não pode mostrar fraqueza. E nessa, cada país conseguia destruir o mundo 50 vezes, né? Tinha muito mais o poder do que precisava, né? Mas eu te cortei, você ia falar da bomba. Mas esse ponto é interessante. Vou fazer um parênteses nesse ponto, que isso vale até na esfera individual. Se você for muito pacato, muito passivo, muito baixar a cabeça, as pessoas vão te massacrar. Então, você tem que se impor. Você não precisa ser agressivo, mas você tem que saber se colocar e proteger o que é seu. O seu espaço, o seu respeito, enfim, o tratar bem com você. Isso serve para os países. Se o país não tem capacidade de mostrar em algum momento, cuidado, peraí. Aí você tá à mercê da boa vontade do outro país. E como não tem regra e é anárquico, aí vai cada um fazer o que acha que é o certo.
Como assim não tem regra? Não tem Constituição do mundo. Tem tratado internacional, mas quando você descumpre, não acontece nada com você, não vem a polícia do mundo, eu vou te prender, o STF vai te julgar e vai te colocar na cadeia. Ninguém coloca país na cadeia. Exatamente. Não existe isso. Então, o que a gente entende como estrutura ordenadora, organizadora da vida nossa aqui, ela não existe na esfera internacional.